Olá, Patrícia Duarte, bem-vinda às M-Talks for All. Como estás? Olá, estou bem, obrigada. Obrigada pelo convite. É com muito gosto que estou aqui contigo, Ana, e é uma satisfação ver que há iniciativas culturais que se reinventam e que encontram formas alternativas e úteis de chegar às pessoas. Em primeiro lugar, queria dizer-te e dar-te os parabéns. Não sei se podias falar-nos só um bocadinho disto para começar, em relação àquele podcast, o trabalho que vocês estão a fazer aí, com a equipa do jornal. Acaba de ser lançado o podcast sobre saúde mental, que se chama Mentes Inquietas, e que decorre desta necessidade evidente, e por isso estamos aqui também, não é? De falar sobre o assunto, de esclarecer acima de tudo, e de ajudar as pessoas, porque aquilo que nós temos vindo a notar nos últimos tempos, sobretudo através da nossa página de Facebook, a nossa presença nas redes sociais, é que as pessoas não estão bem. Ou seja, há uma revolta muito grande, uma violência muito grande nos comentários, e isso fez-nos pensar. As pessoas estão sempre disponíveis para apertar o gatilho e disparar contra os outros, com uma intolerância que chega a ser assustadora. E de facto, isso num primeiro momento revolta, não é? Indigna-nos, mas num segundo momento leva-nos a pensar o que é que se está a passar com as pessoas, o que é que elas estão a precisar exatamente. E foi isso que Sim, nos porque alguma fez coisa lançar o certamente se podcast. passa para haver esse dedo no gatilho permanente, que tens toda a razão, está a ser assim completamente a loucura. Mas às vezes isso tem a ver com uma parte que as pessoas estão a funcionar em termos de reação. Agora, o que é que está por trás disso tudo? Com certeza que não há Sim, de ser nada bom, não é? sim, sim. Mas o podcast são 5 minutos cada episódio, e Uhum. se uma pessoa que seja conseguir ouvi-lo e perceber eu estou a sentir isto e portanto eu estou a precisar de ajuda, vou pedi-la, eu acho que nós já cumprimos a nossa missão, não é? Sem dúvida nenhuma, isso é uma excelente iniciativa. E de qualquer maneira vocês depois dão a informação de onde é que as pessoas podem procurar ajuda, certo? Porque às vezes também há essa... As pessoas não sabem muito Sim, bem, quer dizer, ok. o primeiro passo que as pessoas devem dar é procurar um médico de família, não é? Claro. Ou seja, acho que deve começar por aí. E Uhum. depois então o médico de São família as dirá. indicações, exatamente. Exatamente, exatamente. Agora passando a outro assunto que eu já tinha falado contigo ao telefone e já tenho falado aqui com outros jornalistas também, e tem a Sim. ver também com o facto daquilo próprio que nós recebemos das mensagens e comentários e perguntas e até queixas das pessoas no sentido de... E vê-se até aqui nas M-Talks for All, mesmo as pessoas que falam, uma das coisas que se ouve aqui muito recorrente é: eu devo desligar as notícias, ler o menos possível e tentar defender e proteger-me da comunicação social neste momento. Não falo especificamente da portuguesa, em termos globais. Porque a comunicação social virou nos últimos tempos, meses largos, Uhum, monotemática. Esta uhum. questão do monotemático tem dado aqui muita correria nas nossas M-Talks for All, ouço muita gente a falar nisso, e inclusivamente os especialistas em saúde mental a aconselharem vivamente as pessoas a desligarem, porque a Uhum, forma como... Mesmo esta semana aqui também na região centro vamos ter outra pessoa a falar sobre isso. A forma como as notícias são dadas estão de forma estatística, números todos os dias, são os mesmos, se não são os mesmos, mas a forma é exatamente a uhum, mesma todos os dias. E este bombardear faz disparar um fator que podia ter um nível muito mais baixo, que se chama o fator medo, o fator uhum, de pessoa perceber o que é que está a fazer. Todos os dias a mesma coisa, quase parece uma metralhadora de números, em que uma pessoa não sabe o que é que se está a passar e fica perdida, porque nós não estamos preparados para isto. uhum. Tu tens Eu, alguma opinião de porquê que isto está a ser tratado desta forma em termos noticiosos? eu tenho uma opinião sobre isso e essa não é a nossa forma de tratar o assunto. Eu compreendo perfeitamente o que estás a dizer. De facto, as pessoas estão intoxicadas com tanto Covid, não é? Exatamente. Nos noticiários. Mas eu continuo a achar que é importante as pessoas saberem o que se está a passar. Os números, apesar de serem sempre, agora já começam a ser mais positivos, mas até aqui foram muito negativos e difíceis, não é? De aceitar, mas era importante as pessoas saberem o que se estava a passar. Agora, o que nós tentamos fazer no Região de Leiria é humanizar as notícias, certo? Não dar só os números, tentar ir o mais possível ao encontro das pessoas e mostrar os
os rostos de quem esteve doente, os rostos de quem recuperou, mas também os rostos de quem morreu, ou seja, tentar não transformar a morte numa estatística, não transformar a doença numa estatística apenas, mas as estatísticas, por trás de cada número está uma pessoa, e é importante mostrar isso. Repara, nós temos feito nas últimas semanas, temos publicado testemunhos de pessoas que tiveram Covid, e de facto isso é importante para se perceber, não é uma brincadeira, que a pessoa que está aqui ao lado, e repara, no nosso caso, ela está mesmo aqui ao lado, estamos a falar de imprensa regional, aqui ao lado está uma pessoa que passou por aquele problema. Porque o que tem que sair daí, acima de tudo, neste momento, parece-me que é essa capacidade de empatia que temos que ter uns com os outros, não é? Nos colocarmos no lugar dos outros, perceber o que é que pensam, o que é que sentem e poder ajudar. Isto não como jornalista, mas como cidadã. Poder ajudar a ultrapassar, a superar as dificuldades. E por isso eu acho isso que também dá para um ponto de vista positivo, ou seja, a parte dos recuperados também é importante, mas ouve-se falar muito menos disso do que das mortes. Estavas a falar e estava-me a lembrar, por exemplo, no telejornal da Amanpour, da televisão de Hong Kong, eles fazem uma coisa diária, que é dizer, em vez de números, e isto depois nunca mais acaba, o nome de todas as pessoas na televisão de Hong Kong. Não há números, há nomes só. Claro que isto imagina que é uma lista interminável e as pessoas acordam de manhã a ver os nomes daquelas, mas assumidamente querem dignificar e respeitar e dizer um adeus a cada uma das pessoas, dizendo o seu nome e não apenas números. Sendo de uma forma, sendo de outra, a verdade é que vai dar ao mesmo sentido em que se está sempre a falar da mesma coisa e pelo lado da morte e dos desaparecidos e não das pessoas que estão recuperadas, ou a te explicar o que é que devem fazer se apanham a doença de uma forma mais ativa, porque a pessoa sabe se tem sintomas, onde é que deve ir, essas coisas que seriam mais práticas e eventualmente até mais objetivas para ajudar. Não ouvimos falar tanto assim, ouvimos mais no parte institucional, é certo, da Direção-Geral de Saúde, mas não nos noticiários e não nos jornais. Mas nós tentámos ir, por exemplo, ao encontro das empresas e perceber como é que elas estão a dar a volta à questão. Fomos ao encontro do pequeno comércio após o primeiro confinamento e gravámos vídeos com testemunhos dos pequenos empresários para eles nos explicarem como é que estavam a dar a volta à questão, para também passarem uma mensagem de confiança para os seus clientes. Ou seja, o que nós tentamos fazer desde sempre... Fizeram um trabalho bem mais abrangente. Ou seja, dar a cara, a nossa, claro, mas sobretudo mostrar a cara das pessoas sobre as quais escrevemos, não é? Porque não são números, são pessoas. E entretanto, depois no meio disto tudo, agora como é que está a começar este podcast sobre a saúde mental? O que é que vocês esperam conseguir ter com isto no fim? Ou seja, é ajudar as pessoas, sim, passar informação, sim. Já explicaste que é uma coisa assim super curtinha, assim um bocado... Muito curta, sim. E muito objetiva. Durante quanto tempo é que isto vai estar a acontecer? Olha, nós temos uma primeira fase, porque achamos que isto depois poderá ter continuidade, que é de 12 episódios. Vai ser esta semana o segundo, como vês é uma coisa muito, muito recente. Lá está, o objetivo é ajudar as pessoas, é pô-las a ouvir qualquer coisa sobre este tema. E os 5 minutos é mesmo para lhes captar a atenção, porque hoje em dia ninguém tem tempo para nada, é tudo a correr. Mas se ouvirem o início, se ouvirem o fim, nós já nos damos por satisfeitos, já ouviram qualquer coisa. Outra pergunta, Patrícia, que deixa-me um bocadinho curiosa, e já tínhamos também falado sobre isto, e depois entretanto estava quase a passar, que é, como é que foi conciliar a tua vida de mãe e de jornalista, estar a trabalhar ao mesmo tempo e conseguir gerir todas estas coisas? Podes falar-nos um bocadinho disto? Posso, esse foi de facto o lado mais difícil desta pandemia para mim. Foi o lado mais difícil. Eu nunca fui tomada pelo medo e pelo pânico de ser contagiada, mas devo dizer que fui tomada pelo cansaço, e esse cansaço adveio da necessidade de ser mãe, professora, dona de casa e jornalista tudo ao mesmo tempo. Não é? E nós sabemos que a atividade jornalística é uma atividade que vive da imprevisibilidade e, portanto,
é difícil conciliar isso com o resto. Mas um dos episódios caricatos que eu guardo sobretudo do primeiro confinamento, é eu estar a entrevistar um presidente de Câmara, ele estar do outro lado do telefone a falar-me de um cenário de desgraça, aterrador, e eu ter o meu filho às minhas costas a pular e a dizer anda cavalinho, anda cavalinho. Isto é uma situação insólita, mas como eu, muitas outras mães devem ter vivido episódios destes. Não havia alternativa, era a nossa única forma de trabalhar e isso foi o mais difícil. E depois gerir no início da pandemia a desinformação e a falta de informação que existia. Essa foi a parte, profissionalmente, foi a parte mais difícil. A tua perspectiva, o teu olhar sobre este ano todo, tudo o que tem acontecido, que ninguém estava à espera, na cidade de Leiria especificamente, como é que tu notaste a forma como as pessoas aceitaram ou não as regras, a forma como viveram? O teu olhar assim, muito, obviamente isto não se precisa de uma coisa muito detalhada, porque é jornalista, não é preciso detalhes, só em termos gerais, assim, a própria Patrícia, como é que tu viste a tua cidade durante este ano? Eu acho que a minha cidade não é muito diferente das outras. Há de tudo, não é? Há quem acate muito bem as regras e até faça mais do que aquilo que é pedido, e há quem, por isso, simplesmente. De modo pânico. Sim, descure tudo e não respeite nada. É difícil traçar aqui um padrão, porque eu acho que temos aqui as duas situações. Também não posso dizer que seja em igualdade de circunstâncias, mas direi que se calhar houve mais gente, apesar de tudo, a respeitar do que mais gente a transgredir. Sentiste mais silêncio na cidade? Sim. Agora, nestes últimos fins de semana, com sol, com um bom tempo e com a praia aqui por perto, tudo isso é muito tentador, não é? E as pessoas tendem a transgredir. Mas não noto que seja. E os números também revelam isso. Os números são relativamente baixos e, portanto, isso significa. Sim, mas agora é que está a começar a primavera, ainda estamos a começar. Sim. E, portanto, a partir de agora, com a segunda fase do desconfinamento também, onde vir outros números e isto vai alterar-se com certeza. Vamos ver, isto tem de correr. Mas acho que está tudo tranquilo. Eu também estou tranquila, sempre estive relativamente tranquila em relação a isto. É por aí. É exatamente por aí. Patrícia, obrigadíssima por ter estado connosco, pelo teu tempo, disponibilidade, pelo trabalho que estão a fazer e vamos falando. Um beijinho grande, Está até bem, breve. um beijinho, Ana, obrigada. Até breve.